Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter aqui mais um dos nossos livros inclassificáveis. Aqui no canal Outro Livro, a gente tem uma série de playlists, né, de narrativas, poesia, estudos, literatura moçambicana, angolana, portuguesa. Agora começamos editoria e tradução também. E tem uns livros que são inclassificáveis, eu fico com dificuldade de colocar nessas playlists aí, como do Marcelo Ariel, da Júlia Dantas, do Evandro Nascimento, da Alessandra Fortunati. E hoje a gente tem aqui o Vladimir Cazé. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Ricardo, pelo convite. E é um prazer estar finalmente conversando com você depois de tantos anos de trocas de mensagens e livros através das redes sociais, mas nunca tínhamos nos visto assim, frente a Maravilha. frente, ainda Dá que falta, virtualmente. dá falta aquele abraço ainda, né? Falta. É, olha só, vamos falar do Ação de Animais, um livro que o Vladimir classifica como prosa, está lá na ficha catalográfica, da editora Urutau, agora de 2024. Tem um texto de orelha do Nathan Schaffer. Schaffer, é Isso, de Curitiba, é um Curitiba. escritor e artista de Curitiba. Joia. Não o conheço. Mas o Vladimir eu conheço de longa data, né? A gente, como ele falou, né? A gente troca muita coisa, manda o livro para ele me manda livros, a gente se conversa, se lê aí, e finalmente estamos aqui frente a frente para vocês, né? E vocês que estão aí, por favor, quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe aí sua mensagem, seu comentário sobre essa conversa e visite as nossas outras. No canal Outro Livro, a gente já tem mais de 100 entrevistas. Já estamos indo para 110, 120 entrevistas. É isso. Então, Vladimir, muito legal você estar aqui. Eu vou ler sua mini biografia. E depois o Vladimir vai ler um trecho. A gente vai fazer diferente hoje. Em geral, as pessoas leem mais no fim, e a gente vai fazer diferente. O Vladimir vai ler um trecho do livro e depois a gente começa as perguntas aqui. O Vladimir Cazé nasceu em Petrolina, Pernambuco, viveu em São Paulo, na capital, Vitória, no Espírito Santo, atualmente mora em Salvador, é doutor em letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, publicou, vou achar aqui, Microafetos, tá espelhando um pouco, mas é isso, Microafetos, de 2005, Macromundo, de 2010, está aqui, o Mini Vidas, esse é 2018, editora Cousa. Eu tenho, do Vladimir também, acho que são anteriores, né? O ABC do Carnaval, Sim, né? A Filha do Imperador que foi morta em Petrolina. são os São folhetos de cordel. São os folhetos de cordel do Vladimir, Uhum. anteriores. E o Vladimir também, ele é tradutor. Traduziu O Que Fazer, do Pablo Kachadjian, O Assassino de Porcos, tá aqui, do Luciano Lamberti, né? Junto com o Rafael dos Prazeres, e Sacrificiais, do Rômulo Bustos Aguirre. E também é um autor que circula na América Latina, já participou de eventos literários por aí, na Argentina, Colômbia, Uruguai. Vai expandindo aqui na nossa Latam, não é isso? Exatamente. Maravilha. Vladimir, por favor, então, vamos começar com a sua leitura? Tá bom, vou ler aqui um trecho do Ação de Animais. Na sala de aula de um curso de inglês, com uns 40 alunos e todas as carteiras alinhadas à esquerda, formando um corredor livre à direita, faço amizade com uma dupla de chineses, um homem e uma mulher, e no intervalo me junto a eles para conversar. Eles me contam que são funcionários públicos e trabalham para a revista em quadrinhos do Agar. E eu brinco dizendo que só mesmo na China alguém pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eles riem da minha piada. Sinto que não são um casal. Quero saber mais e ele me conta que é funcionário do governo chinês. E você? Pergunto a ela. Do judiciário.
Ela responde. Conversamos e eles me dão para ler uma revista de divulgação sobre a China, que é também uma revista do Agar. Começo a folhear a revista e leio um breve texto sobre aspectos históricos do país que menciona a lenda da pequena sereia, incluindo uma foto da estátua que existe em Copenhague, para fazer uma analogia com o tempo presente e demonstrar que o povo chinês precisa de mais informações para poder defender seus ideais, o que é exemplificado no texto com o caso do jovem X, assassinado recentemente durante a revolta no cais da cidade portuária de Y, num episódio que permanece obscuro. Noto, então, que a revista talvez tenha um certo caráter subversivo, mas não penso muito sobre isso porque minha atenção se volta na mesma página para uma ilustração que explica a principal regra do Código de Trânsito chinês, com desenhos de caminhões e carros e setas indicando a direção que cada veículo deve tomar e a prioridade de cada um no fluxo. A dupla de chineses me explica que o gráfico é uma espécie de ideograma estilizado representando uma regra geral válida para quase todas as situações possíveis no trânsito. A ilustração me interessa muito, então, sabendo que terei que devolver a revista, pergunto se eles me permitem fazer uma foto da página usando a câmera de meu celular. Isso é importante porque o gráfico está na mesma página que a história do garoto assassinado, e eu poderia ser acusado de ter segundas intenções ao fazer a tal foto. O chinês concorda que eu tire a foto. Depois diz, rindo: Do you want to know one thing? Tonight is our last night here, and tomorrow we are going to get a flight back to Peking. So we are going to dance until 3 p.m. because you never know when you will be able to travel like this again. Mas não me convidam para sair com eles à noite. Estão animados e só nesse momento percebo que o local onde estamos talvez seja exatamente uma província distante, uma província chinesa distante da capital. Depois converso um pouco mais e a sós com a chinesa. Pergunto o que pensa da China de hoje e ela se lamenta, dizendo que o país já não vai tão bem como antes. O que está faltando? Pergunto. Justice, ela responde. Eu argumento que, pelo que pude entender do que li na revista, o que falta de verdade na China é information. Ao dizer isso em inglês, pronuncio uma frase com a palavra innuendo, me referindo às entrelinhas do texto que li na revista. E ao dizer inuendo, dou à palavra uma entonação enfática e ao mesmo tempo dúbia. Mas não posso continuar a conversa com a chinesa, porque o novo professor chegou e de repente sou afastado dela pela multidão que entra na sala. Tanta gente que sou praticamente carregado por cima das cabeças dos alunos, começando a se acomodar nas carteiras com o ruído comum nesses momentos. Agora fui parar na fileira da frente, onde estão Diana Escaramuça e Edson Nascimento. O professor parece um californiano de 50 anos e fica bravo comigo porque sou o único aluno que ainda está conversando em voz alta, com a chinesa, com Edson, e ele quer iniciar a aula. O professor e eu estamos de óculos escuros, mas quando ele retira por um instante os óculos, eu vejo seu rosto magro de surfista coroa, com olhos pequenos e agudos e barba por fazer, parecido com o alemão de Bacurau. Eu canto para mim mesmo uma frase de blues que diz: I'm in love with a Chinese girl. Tudo termina ao som de uma versão antiga e enérgica de Jubilee Stomp, de Duke Ellington. Massa. Sempre no tempo presente. Acho que essa é uma constante aqui do seu livro. Obrigado pela leitura. Você escolheu esse texto por quê? Porque você disse que ele esclarece um pouco do. Seria uma espécie de síntese, talvez? Eu espero que não tenha ficado muito longo esse trecho que eu escolhi, mas ele é o trecho, né, mais longo do livro. É o mais longo. Ele demonstra, então, que, é, como você disse, é um livro de prosa, mas são prosas em fragmentos. São fragmentos, em geral, bem mais curtos que esse. Esse, curiosamente,
não foi planejado, não foi intencional. Ele está bem no centro do livro, mais ou menos na metade aqui do número de páginas, né? Uhum, E eu estava pensando sobre isso ontem, em propor que fizesse uma leitura do texto antes de começarmos a refletir, a discutir, comentar e tentar desvendar alguma coisa sobre ele, porque eu acho importante que na crítica e na reflexão literária, esse contato com o texto fonte ele venha de início, vem logo no início. Por exemplo, nos meus livros eu evito colocar prefácios. E uhum, eu também, sempre que alguém me pede um prefácio, eu digo que eu só faço pós-fácios, porque uhum, eu acho que primeiro tem que vir a voz do texto, tem que vir o objeto literário em si. Esse texto que eu escolhi, apesar de ser o mais longo, mas não tão longo assim, né? Eu me achei que ele representava bem todas as vertentes que esse livro tem. Ele fala, ao mesmo tempo que fala de música, de cinema, fala de arte, porque tem aquela questão da foto, da estátua de Copenhague e do ideograma, fala de política, de alguma forma, fala da questão da sexualidade, esse amálgama de temas que atravessam o livro e que está presente nesse fragmento. Outros fragmentos vão enfatizar mais a questão política, outros vão falar mais de cinema, outros mais de música, outros mais de questões sexuais, mas esse me pareceu ontem, relendo e preparando aqui alguma coisa para nossa conversa, que ele era esse texto mais representativo, né? Era uma uhum, espécie de uhum. síntese, mas involuntária, não foi pensado como Sim. isso. E que também traz as pessoas, né, as figuras reais aí que atravessam o seu livro todo, né? Sim, sim, É, mas a gente vai falar disso ainda. tá bom. É, tava pensando aqui, Vladimir, que uma das coisas legais do canal Outro Livro é me pôr, eu principalmente como escritor, a Ana também participa, a Ana Beatriz, minha companheira, faz Uhum, entrevistas aqui também, mas ela tem menos contatos no meio literário, né? E para mim tem servido muito para me pôr em contato com essas pessoas que eu acompanho há tempos, que é o seu caso, por exemplo, né? E muitos outros, né? O próprio um grande amigo que eu tenho na poesia, o Cândido Rolim, por exemplo, né? Várias pessoas que eu conheci através do canal, aqui no fim das contas, né? Reconheci, talvez, né? Mas eu queria começar te perguntando, assim, os seus livros anteriores são de poesia, os uhum, dois primeiros a gente pode dizer que são bastante impessoais, né? O Microafetos em grande parte um bestiário, assim, com a presença de animais, plantas, a natureza. É um livro que, apesar de dividido em seções, tem uma unidade assim muito forte. Acho que seus livros todos têm essa unidade. O Macromundo também tem, assim, principalmente eu acho que uma linguagem que dá unidade ao macromundo, uma linguagem árida ali, uma presença um pouco cabralina, mas também retomando essas figuras dos animais, no caso os pássaros. Tem um texto lá, um pós-fácil justamente do Sandor Nelas, que fala ali de livros caixa, livros maníacos, no sentido de livros que têm um projeto, e a gente pode dizer que só no Mini Vidas aparece o eu lírico ali e tal, mas é um livro também de grande constância formal, assim, né? E aí, o Ação de Animais, eu acho que é assim também, é um livro que é um projeto de livro e não um conjunto de textos aleatórios, né, de certo modo, uma reunião de um determinado período. Mas a gente tem ali a ideia de livro enquanto projeto de tema, de forma, mas nesse ambiente da prosa agora. Então, eu queria te perguntar para o começo aqui, como é que você diferencia, como é que você lê o Ação de Animais em relação aos livros anteriores? Diferencia e vê a continuidade também, né? Talvez essa ideia do projeto, não sei. Ah, é muito bom conversar com um leitor que realmente se debruça e escarafuncha, né, os detalhes Uhum. e o projeto, né? Você falou do projeto de cada livro, mas a gente pode pensar também num projeto reunindo os quatro livros e o que é que ele pode apontar para próximos livros, né? Isso. E você
meio que matou a charada aí quando você falou da ausência do eu, né, da impessoalidade em microafetos, porque eu parti desse primeiro livro em que realmente eu estava. Vou falar de continuidades e descontinuidades, né, de ação de animais com os livros anteriores. Primeiro, as descontinuidades, talvez, sim. Parti desse primeiro livro, então, em que eu queria escrever uma poesia muito inspirada na diatribe de Cabral contra Pessoa. O eu, o excesso de eu, não, 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 eu não. Então eu fiz exatamente o contrário, né? Um livro em que a palavra eu não aparece em nenhum momento. O segundo livro continua nessa mesma linha e dá para dizer que não tem palavra eu. Não tem o eu ali em nenhum momento. Se é que isso é possível, né? Porque tudo que nós fazemos é reflexo da nossa subjetividade. Mas materialmente eu escrevi tudo em terceira pessoa nos dois livros. No segundo livro, Macromundo, tem um pequeno desvio no penúltimo poema em que o eu aparece disfarçado em alguns verbos ou substantivos, aliás, substantivos como concreto. Isso aqui eu estou explicando o poema, não devia fazer, mas como você tá, Não faça. como você é o leitor que é tão atento, para você eu vou falar pela primeira vez. É, esse concreto aí eu escrevi tanto como o concreto, substantivo, como eu concreto, né? Eu uso uma série de substantivos que poderiam ser flexões do eu, de verbos inventados ou verbos que existem. Você está conferindo aí, eu tenho aqui, mas eu não vou pegar, não. Sim, sim, sim. Então, eu fiz essa primeira fase aí, esses dois livros, buscando essa impessoalidade, mas já apontando para um eu. Depois eu fiquei 8 anos praticamente sem escrever. Eu escrevi 2 ou 3 poemas só nesse período, que eu me dediquei à graduação, mestrado e doutorado em letras, lá na UFES, do Espírito Santo. Então, eu lia muita literatura, lia muita teoria, mas não conseguia produzir, né? Mas em 2016, naquela situação política toda que nós vivemos, eu senti um chamado e aí fiz o livro Mini Vidas, que é diferente dos outros que foram escritos muito vagarosamente, com muita revisão, muita muita retomada, reescritura e devagar mesmo, sem pressa. O livro Mini Vidas, o terceiro, eu já escrevi em poucos meses, em 2 anos, enquanto eu observava, né, a situação do mundo ali, do Brasil, 2016, 2017. Foi o período também que eu me tornei pai, então fiz 40 anos, então umas turbulências novas estavam surgindo na vida. E aí é um livro mais pessoal até então, né? É um livro em que aparece pela primeira vez o eu, nome de pessoas também, família, esses elementos biográficos, né? Biografemas vão aparecendo ali. E eu achei que eu nunca ia fazer um livro assim. E eu nunca imaginei que eu ia fazer um livro como esse também, que o eu se coloca de forma muito explícita, às vezes com o meu próprio nome e colocando muitas situações que eu vivi realmente, né? Todas essas situações aí eu vivi realmente. Isso dá para dizer que esse livro é autobiográfico, porque eu realmente andei de jipe com o Bolsonaro, eu fiquei amigo de Anitta, fiquei hospedado na casa dela, acompanhei ela numa entrevista na rua com, com trabalhadores. Eu fui lá no Palácio do Planalto e fiz uma pergunta a Bolsonaro, ele respondeu, eu fiquei desesperado porque eu não sabia o que fazer com aquela informação, mas tive que me esconder debaixo da bandeira brasileira. Tudo isso eu vivi realmente. Então eu coloquei essa experiência pessoal, direta, né, nesse livro. Falei das diferenças. Agora, o que é que tem em comum entre esses 4 livros? Eu acho que desde o início, os livros, os poemas, os micropoemas, o bestiário, como você falou, ele tinha uma pegada narrativa, né? Esse é meu primeiro livro de prosa, o Ação de Animais, mas os primeiros poemas, e todos os outros também ao longo dos livros,
sempre tinha esses momentos em que contava pequenas histórias, pequenos episódios com aqueles animais, com aqueles personagens. Então os cordéis também, né? Principalmente a filha do imperador que foi morta em Petrolina, também é um cordel narrativo. Então, esse elemento de contar uma história ou um episódio sempre esteve presente na minha poesia e aparece aqui de forma mais explícita quando eu vou para a prosa, nesse livro novo. Também a ideia de séries, você mencionou um pouco isso com a ideia que eu adoro, que Sandro colocou das caixas, né? Os poemas que um sai de dentro do outro. Também aqui, em Ação de Animais, eu acho que como nos outros livros, a partir de um texto que eu fiz, eu percebo ali uma espécie de modelo, uma espécie de molde, ou de fórmula, ou de matriz para outros textos, e aí eu começo a fazer outros, seguindo aquela mesma estrutura, aquela mesma ideia, linguagem, aquele mesmo campo formal. Então, a narratividade, que era embrionária antes, agora ela se desenvolve um pouco mais, né? Totalmente. Dá para questionar o que é narrativo e o que não é, se esse livro é Uhum. narrativo ou não é, mas já tem um pouco mais de teor narrativo. E o aspecto de série, né? Serializado, textos em série, textos serializados. Acho que isso aqui tem em comum com os livros anteriores. Além de Uhum. figuras como animais, esses elementos que são meio que obsessivos para mim, né? Os animais e a questão da écfrase também, a visualidade, de descrever coisas, descrever o que eu estou vendo, são coisas que estão presentes também nos quatro livros. Exato. O Alex Simões fala, né, da êcfrase nos seus textos, em algum, acho que no... Ele tem um pós-fácil no Mini Vidas. Isso, exatamente, ele fala, exatamente. É. Eu tô com ele na mão, na verdade. Mas, assim, na dedicatória que você fez para mim, do Ação de Animais, você escreveu aqui para Ricardo este documentário virtual sobre a vida selvagem. Uma das sessões do livro se chama Ensaios Ferozes, uma das partes, né, do livro. Essa presença de animais é muito forte nos seus dois primeiros livros, principalmente. Que tipo de associação você pensou entre o animal e essas narrativas que, para mim, estão muito próximas do sonho, né? Entre essa vida selvagem e essa conjuntura que o livro também figura, no fim das contas, essa conjuntura política, essa conjuntura da pandemia. E é um livro, no fim das contas, que é permeado não tanto por animais, a gente pode dizer, mas por pessoas com seus nomes reais ali, né? Então, se você puder comentar esses dois aspectos do documentário e da selvageria, que é a forma como você dedicou o livro para mim aqui, Uhum, seria legal, acho que esclareceria para as pessoas um pouco também. ok. Nos outros livros, principalmente nos dois primeiros, os animais eram protagonistas dos poemas, né? Personagens. Desculpa, minha canetinha caiu, mas eu tenho outra aqui. Não preciso me abaixar. Eles eram protagonistas e figuras centrais. No Mini Vidas já tem uma presença menor, mas estão ali também. E aqui eles são coadjuvantes, apesar de darem título, né? Eles são coadjuvantes, mas aparecem a cada momento, parece um animal, né? Você tem urso, leão, tem escorpiões, lacraias, pássaros aqui e ali, gatos que se transformam em tigres, enfim, eles estão aí. E, e essa imagem aí do gato que se transforma em tigre e depois que se transforma em mulher, eu acho que pode ser um caminho para tentar responder a sua pergunta, né? Porque essa selvageria está em nós também, seres humanos, né? Nós também somos animais, às vezes esquecemos isso. Na verdade, boa parte dos problemas que o mundo vive hoje decorre desse esquecimento da nossa animalidade. É, eu acho que é basicamente isso. Eu falo muito de amigos,
de amigos e amigas, né, no livro. Eu coloco os nomes das pessoas e coloco essas pessoas em cenas imaginárias, cenas que não aconteceram, mas aconteceram, aconteceram sim. E, e também coloco figuras, de celebridades, além de pessoas próximas, desconhecidas dos leitores, né? Eu coloco figuras célebres, como eu já falei aqui, de Bolsonaro, Anitta, encontros que Aham. eu tenho por aí com essas figuras, e que algumas delas nós podemos também associar a uma certa selvageria, no sentido de que tratam outros seres humanos como, como algo desprezível, né? Não revelam muito apreço pelos Uhum, uhum. seus próprios semelhantes. É, É, esse acho que é aspecto do isso que eu posso dizer documentário, agora. Vladimir, Ah, certo. Faltou porque, falar sobre assim, eu isso. estava pensando o seguinte, né? Documentário, né? Você está falando de um período, basicamente, né? Que esse livro cobre. Tem muito cara de livro da época da pandemia. Uhum, Tem muito cara de livro de sonhos. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Pensando em documentário, né? Como é que foi escrever esse livro? Como é que foi compor e organizar esse livro, no fim das contas, né? sim. Na verdade, esse livro é um diário. É um diário. Quando eu fiz a divulgação inicial dele, eu divulguei como diário de prosa em fragmentos. Depois eu Hum, falei mais sobre diário e diário de viagens, uhum, né? E diário porque são anotações, elas não têm data. No final nós temos a data ali, 2020 e 2022, mas eu tirei as datas dos dias, né? To- Eu tenho esses textos aí, todos eles com os dias em que foram registrados. Mas eu tirei as datas para ver o que aconteceria, né? Porque de alguma forma datas causam uma separação entre eles. E quando eu tiro as datas, aparece uma espécie de unidade, um fio condutor, em que um livro vai levando, um fragmento vai levando ao outro. uhum, Então, é um diário sem datas, né? Podemos dizer isso. Diário de viagens, eu falei algumas vezes, porque esse narrador, protagonista, ele está sempre em deslocamento. Ele viaja e vai e vem, vai para o Canadá, vai para Montevidéu, para a China, São Paulo, né? Talvez como um reflexo por, por oposição ao período do confinamento, né? Naquele momento que a gente não podia sair de casa, eu estava viajando por aí, estava fazendo tudo isso aí que você leu no livro. E a questão do documentário também associo com essa coisa do diário e, e ao fato de que a linguagem cinematográfica também está muito presente no livro, tanto como as referências que eu faço a diretores e a filmes, como na própria forma de escrita, um pouco, visual, muito ecfrásica mesmo, né? Muito descritiva, às vezes se aproximando de um roteiro, de um filme. uhum, Eu divulguei em alguns momentos ele como, nas redes sociais, tal, como um documentário em desenho animado, porque você tem um choque aí entre a ideia de documentário, que você supostamente registra o real, as coisas que estão ali podem ser verificadas e comprovadas que realmente acontecem, aconteceram, com o desenho animado em que a liberdade é total, né? Um desenho animado você pode sim escorar um prédio que está desabando com um cabo de vassoura. Então eu sim. fiz essa dedicatória falando em documentário, brincando com essa questão. Pois é. E o desenho animado é o espaço da metamorfose também, né? Que no seu livro é uma constante. Mas Perfeito. o que eu queria saber é um pouco assim, ele teve uma rotina de escrita é, Certo. diária? Como é que foi isso aqui?
Sim, sim, sim. Cada fragmento é de um dia? Como é que você pensa isso? Pensa, Certo, como é que certo. aconteceu isso, na verdade? Você. Só um momento. Tirei aqui algum probleminha técnico aqui. Você fez referência aí à questão onírica algumas vezes, então eu preciso abrir o jogo de uma vez por todas, né? Esse livro é um diário de sonhos, é um sonhário. Aê! Aê, falou! O furo do século Falou, finalmente! conseguiu Eu vi que você estava ex- deslizando ali, extrair. escorregando para cá, escorregando para lá. É, é um sonhário, e aí eu fiz um recurso narrativo, dois talvez tenha outros, mas esse de tirar as datas, que gera uma espécie de fio de continuidade entre eles, apesar da quebra das fragmentações, eles se atraem. As datas os separariam, né? Mas você tira a data e eles se atraem, eles Uhum, se compõem, né? E o outro recurso foi tirar qualquer referência ao ato de sonhar mesmo. Por exemplo, sonhei que naquele momento o sonho muda para isso, acordei quando estava, não lembro direito dessa parte do sonho. Eu tirei todas essas uhum, alusões meta-oníricas, vamos dizer assim, né? uhum, E eu queria fazer esse exercício mesmo, ver o que é que dava, de ler o texto como texto, ler o registro do sonho como texto, uhum, não aludindo diretamente a seu caráter de sonho. Então, como é que foi esse processo? Eu sempre me interessei pela questão dos sonhos na literatura, sonhos, o registro literário do sonho, talvez porque um dos primeiros romances adultos que eu li foi de Rubem Fonseca, Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Não sei se você conhece esse, mas conheço. o personagem, acho que narrador também, ele registra vários sonhos ao longo do livro, né? E foi um dos primeiros que eu li, junto ali com Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Policarpo Quaresma e São Bernardo. Por acaso, esses 5 livros me caíram na mão. São 5 ou 4, eu já perdi a conta. Mas o mais contemporâneo era Rubem Fonseca e falava de sonhos. Então, desde minha primeiras experiências como leitor, de uma coisa mais, né, dita mais séria, saindo ali da literatura infantil, infanto-juvenil, eu já vi que existia essa coisa do sonho também, não só a narrativa do que acontece, mas uma outra realidade que pode ser narrada. Aí depois eu conheci Kafka, Borges, Cortázar, que sempre trazem esse tema, né? E o livro de Kerouac também, o livro dos sonhos, que é um pouco parecido com o meu, porque ele também não usa as datas. Acho que pode ter sido um dos modelos para esse recurso. Porque, em geral, nos sonhários, os autores colocam datas e colocam os sonhos como um diário de sonhos mesmo. Mas Kerouac não. Ele faz como eu fiz, né? Coloca os sonhos um atrás do outro, sem data. E ele E tá disse na que epígrafe aqui, né? Tá na epígrafe. tá na epígrafe, Borges e Kerouac, exatamente. E ele diz em alguma entrevista que esse livro foi facílimo de escrever, o livro dos sonhos dele, porque ele simplesmente acordava e escrevia o que lembrava daquele sonho. Eu acho que essa descrição de Kerouac serve para mim, porque, como eu disse, eu sempre me interessei pelos sonhos, literariamente, sempre anotei, em geral eu anotava, mas não anotava de forma dispersa, num caderno, no computador, no Twitter, perdia, nunca me preocupei em reunir, né? Eu não fazia como muita gente faz, que é ter um caderno só para isso. Uhum, Mas em 2016, de novo, mesmo na época que eu estava escrevendo Mini Vidas, ou um pouco antes, eu comecei a ter uns sonhos políticos muito estranhos, com Temer, Rede Globo, Paraguai, que tinha tido o impeachment, né, em 2012. Aí eu comecei a anotar mais sistematicamente os sonhos a partir daí e a ler um pouco mais de teoria sobre isso, né? Fui atrás do Freud, depois apareceu o livro de Siddhartha Ribeiro, que fez muito sucesso, né? O Oráculo da Noite,
que eu não li todo ainda, mas também dei uma olhada já. Esse eu não É, conheço. aí eu comecei a me interessar mais a sério sobre o tema dos sonhos e continuei anotando. Mas o período da pandemia foi decisivo, porque ali tinha aquela coisa do confinamento, tinha também um fenômeno que não aconteceu só comigo, já foi detectado mundialmente. As pessoas passaram a sonhar mais ou a lembrar mais de seus sonhos a partir de 2020. Naquele momento, né, especificamente 2020, 2021, isso está sendo estudado aí pelos psicólogos. E o que acontecia na prática é assim, é que eu tinha mais disponibilidade para anotar os sonhos e não esquecer e não perder. Porque no dia a dia, às vezes tinha sonhos que eu lembrava, mas correndo de manhã eu trabalho fora de casa, então tomar café, se arrumar, cuidar das coisas e sair. No ônibus já tinha esquecido. Na pandemia não, tinha as condições ali que eu nunca imaginei que eu ia ter e comecei a anotar, mas, a princípio, como o Kerouac diz ali, sem pensar, né, que isso viraria um livro. Eu fui anotando, fui anotando, fui anotando, até que eu vi que isso ia render. Já no final do ano, assim, eu vi que ia render. Então eu comprei um caderno especificamente para isso. E aí foram vindo e eu fui anotando. Não só sonhos noturnos, mas também sonhos diurnos. A, a famosa siesta, né? Muitas vezes a gente associa o sonho só ao estado de sono profundo, mas mesmo numa siesta podem vir sonhos. Então essas foram as condições assim objetivas. Poder ficar em casa sem ter que sair logo e mais disponibilidade para anotar. E aí foi virando uma bola de neve, porque quem estuda sonhos sabe que quando você começa a anotar, vai ficando mais fácil de lembrar. No início você tem dificuldade, os primeiros você não lembra muito, mas à medida que você anota, isso se torna uma rotina, né? Você começa a lembrar mais detalhes. E Perec, Georges Perec, francês, que também tem um livro de sonhos, onde ele coloca as datas, ele diz que em algum momento ele começou a achar que estava sonhando só para poder escrever aquele sonho. Vira uma coisa talvez um pouco auto, qual seria a palavra aí? Automotivadora. Uma coisa leva a outra, né? Você sonha para escrever e escreve o sonho. Perec comenta isso no prefácio do livro dele, que eu acho que também se aplicou um pouco. Mas esse foi o processo de escrita. No final, eu achei que tinha um número suficiente, né, de textos e resolvi mandar para o edital da editora Urutau, que tem aquela seleção por estados. A cada mês eles selecionam livros de alguns estados. E aí eu mandei uma vez. Então, o encerramento talvez tenha sido em função disso, do prazo. Do edital da Urutau, porque ele poderia continuar. Inclusive, eu continuo anotando e juntando materiais desse tipo. Poderia ter continuado, né, indefinidamente, porque é uma série, uma forma em aberto. Você pode ir acrescentando coisas a essa caixa, porque ela não é uma Hum. narrativa que segue uma linha que necessariamente vai ter que dar em algum desfecho. Então, porque eu também, né, Vladimir, eu também escrevi alguns sonhos durante a pandemia, fiz esse conjunto, mas eu pus as datas, publiquei esse conjunto lá na Zunai, na revista lá do Cláudio Daniel, e ali eu escrevi que era um conjunto de fragmentos de um romance inédito. Aqui você também demorou para chegar nessa definição do seu texto como um conjunto de sonhos, né, registrados. E os meus eu registrei, eu fiz uma espécie de diário mesmo, eu registrei na sequência, né, e os publiquei assim também. É assim que acontece com a ação de animais? Eles estão na sequência, os textos? Sim, 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 sim. Estão basicamente na sequência cronológica em que foram escritos.
Da mesma forma como o livro Mini Vidas também foi um exercício desse tipo. Uhum, Eu me propus no Mini Vidas a fazer uma série de poemas. Depois de escrever um ou dois, eu vi, aqui tem uma linha que dá para seguir, vou fazer mais. E aí foi o primeiro livro sem divisões em partes, sem seções, todos os textos colocados basicamente na linha cronológica de produção, de escrita. E aqui também, todos os textos basicamente estão na sequência que foram escritos, exceto algumas interpolações que eu fiz no final da primeira parte, porque os títulos das partes também foram sonhados, né? Eu sonhei com esse título, História das Coisas, e estava lá anotado. Aí no dia seguinte, o próximo sonho era Ensaios Ferozes, né? Tem esses sonhos assim que são só palavras ou só uhum. coisas, frases soltas, O próprio palavras título soltas. do livro, né? O próprio título do livro também vem de um dos sonhos. Aí eu falei, já que eu tenho esses sonhos que são títulos, eu vou usar como sessões. Então, para dar o final de uma sessão e o início de outra, e o final do livro, eu fiz algumas pequenas ajustes na posição dos sonhos. E isso era interessante, porque como os sonhos, de alguma forma, eles estão ligados por esse fio invisível, às vezes você tem dois ou três sonhos na mesma noite, com a mesma data, né? Que seria com a mesma data. Então, às vezes, quando eu mudava um sonho de posição, eu tinha que mudar vários juntos, porque ele não ia sozinho. Então, eu fiz um pouco esse Uhum, jogo, mas muito sutil, muito discreto. Na grande maioria, 90% deles estão na ordem cronológica. uhum. Pois é, eu teria duas perguntas para você, né? Uma delas é: o sonho é a prosa possível ao poeta? A outra pergunta é: por que nós dois, eu e você, hesitamos em admitir os nossos textos como sonhos? A gente parte de um pressuposto de que o sonho vai ser visto como um texto inferior, talvez, como um Uhum, registro. excelente, excelente. Eu vou começar pela segunda. Eu acredito que exista um olhar de- despectivo, né, depreciativo com relação ao sonho em geral e a escrita do sonho na literatura. É muito em função disso ser associado com desdobramentos facilitadores do surrealismo e do próprio da escrita beatnik, onde algumas pessoas podem ter imaginado que escrita automática, é bom conversar contigo sobre isso, porque eu sei que em seus livros que eu tenho aqui, que eu já li, você trabalha muito com escrita automática, e a escrita de sonho também tem muita relação com isso, né? É, de que é fácil, né? Que é só chegar e escrever. E o que sair, o que tá ali já tá pronto, né? Apesar de que Borges, no prefácio dele do Livro dos Sonhos, ele diz que o sonho é o gênero literário mais antigo, mas não é o menos complexo. Quer dizer, ele não associa o sonho a essa facilidade com que, em geral, ele talvez tenda a ser visto e por isso a gente evita classificar o nosso livro assim, temendo um possível desinteresse. Porque os gêneros nobres são esses, né? O conto, o romance, o poema, o ensaio. Quem vai se interessar pelos sonhos de um indivíduo qualquer, como eu? Teoricamente, seriam só coisas que interessariam a mim mesmo, coisas do campo do íntimo, do privado. Porém, o, o aspecto social e histórico do sonho, ele tem que ser levado em conta, né?
E curiosamente tudo isso me veio para mim, foi o momento em que isso chamou minha atenção, foi quando eu sonhei com Temer, né? Lá no Dilma ainda era presidente, mas eu sonhei que Temer já era o presidente. Não estou dizendo que tenha poderes adivinhatórios aí, não. Mas o que me chamou a atenção foi como uma coisa política, social, entrava nesse campo que era o campo do íntimo, do privado, do subjetivo. E aí eu fui ver que existem já pesquisas sobre isso, né? O sonho, ele é um termômetro de sua época. Tem uma pesquisadora alemã que registrou muitos sonhos de pessoas no período nazista, anterior à Segunda Guerra. Eu esqueci o nome dela agora, mas o nome do livro é Os Sonhos do Terceiro Reich. E ela percebeu que as pessoas estavam sonhando coisas parecidas, né, naquele momento ali pré-Segunda Guerra. Sonhavam com autoritarismo, sonhavam com mortes em massa, coisas que só foram acontecer depois. Então, o sonho ele também tem esse caráter histórico, social, que não deve ser desprezado. Quer dizer, então, eu acho que o nosso receio em classificar nossos livros como sonhários tem a ver com isso, com você matar logo o interesse das pessoas diante desse estereótipo de que o sonho é uma coisa só do íntimo, só do privado e que não vai interessar. Não é literatura, né? Mas eu topei fazer esse exercício, esse risco, correr esse risco. Sobre a outra coisa, que é se o sonho é a prosa possível a um poeta, realmente eu nunca escrevi prosa, essa é a primeira. Eu tenho um projeto de prosa aí que eu escrevo há muito tempo e que não sei quando vai ficar pronto, se vai ficar um dia, mas é meu grande projeto para prosa até agora, né? De toda forma, é uma prosa poética, é uma prosa que tem aquela cadência meio de Guimarães Rosa, meio de Paulo Leminski ou de Haroldo de Campos em Galáxias. Galáxias é prosa ou não é? Não sei, mas estou dizendo aqui que é. Eu acho que o sonho é uma possível entrada, ou desculpa, o sonho é uma possível entrada para a prosa. Foi um exercício narrativo. Assim, um amigo descreveu para mim, quando terminou de ler o livro, que ele tinha gostado desse meu exercício narrativo. Esse foi Demétrio Panaroto, que você também entrevistou. Ele chamou assim. Mas eu acho que não, né? Você tem poetas que passam para o romance com, com louvor no sentido de que seguem mais as convenções do romance, do conto, do que consegui fazer aí, do que eu fiz nesse livro. Na verdade, eu não quis seguir nenhuma convenção. Eu quis só Uhum. fazer os textos que eu achava necessários ali naquele momento. Mas para mim foi, né? Para mim foi o caminho para a entrada. Hoje eu acho que eu penso em fazer abordagens diferentes da questão do sonho, porque o sonho ele pode ser também eu coloquei o sonho, digamos, em estado bruto no meu livro, né? Porque eu queria ver também no que ia dar isso. Mas você também pode usar o sonho como ponto de partida para criar. Você pode, inspirado naquele sonho, a partir daquele sonho, desenvolver, colocar outros elementos. Você pode fazer um poema, você pode fazer uma música, né? Eu lembro aqui agora do poeta Ricardo Aleixo, que tem dito, algumas vezes ele já falou isso em entrevistas, que hoje em dia ele sonha já vem um poema meio que pronto no sonho. Isso também já aconteceu comigo algumas vezes, né? De chegar e precisar apenas anotar e sair como poema. Mas nesse aí saiu como prosa, e aí eu acho que é legal essa sua pergunta, porque você fala do caminho possível para essa escrita de prosa. Eu segui duas regras enquanto eu anotava os sonhos. Acho que isso é interessante também. Talvez duas constrições básicas que foram meio que espontâneas. Eu não pensei nisso, mas depois eu percebi que eu tinha feito assim. A primeira regra era
apenas escrever o que eu lembrava do sonho, ou melhor, colocar tudo o que eu lembrava, tudo, todos os detalhes, não deixar nada de fora. E a outra regra é colocar apenas o que eu sonhei, não acrescentar nada. Eu chamava isso, enquanto eu fazia, de jornalismo do sonho, né? De buscar uma objetividade diante daquela cena que eu vi, descrevê-la da forma mais completa e mais fiel, sem acrescentar, quase como uma tradução. Também dá para Exato. fazer esse paralelo aí, porque diferentemente de um original, que é o sonho em si, enquanto eu estou sonhando, o registro do sonho, né, ele não é o sonho, é outra coisa. É uma tradução daquilo que eu vivi lá, realmente, enquanto sonhava. Aqui eu já tenho outra, outro fenômeno, outra coisa, que é o registro do sonho. E muita gente parte do registro do sonho para criar coisas novas. Cortázar conta, né, que o Casa Tomada surgiu realmente de um sonho que ele teve. Ele desenvolve um sonho e transforma num conto. Uhum. Tem muita gente trabalhando nessa pegada aqui no Brasil e no mundo hoje em dia. Mas eu me propus justamente a colocar o sonho em estado bruto e não acrescentar nada. Esse foi a minha proposta. Essa foi a minha proposta. Agora que você já deu esse spoiler formal aí dos teus textos, né? E que tem uma característica de forma muito específica também. Os sonhos são no presente, raramente tem ali o verbo passado, né? Pretérito ali. É, lidam com uma instabilidade, muitas vezes, daquilo que eu não sei se é aquilo, se é aquela pessoa, se é uma outra pessoa, se é numa situação ou em outra, num lugar ou em outro. Daí entra essa instabilidade do realismo, né? No fim das contas, né? Por isso que eu perguntei se era uma prosa de poeta, porque ele justamente vai instabilizar aquilo que na prosa, em geral, se exige, que é, né, um registro mais um, um delineamento no fim das contas, né? Posso Mas fazer só um complemento a isso? claro, É, esses sonhos e esse livro, ele é um conjunto de fragmentos que tem vários tipos de textos aí dentro. Tem até um poema, né? Tem um tem. poema, tem desenho, tem dois desenhos, tem páginas que são mais descritivas, que são mais narrativas. Você tem neologismos, às vezes tem frases Uhum, interrompidas no meio, né? Mas essa questão de ter um poema, eu acho que é outro elo com os livros anteriores, que eu esqueci de mencionar antes. E, ao mesmo tempo em que é uma prosa, eu acho que ele tem uma atenção ao texto que é típico de poetas e típico de quem traduz também. Porque talvez em uma prosa narrativa seria diferente. Por exemplo, tem um momento em que uma mulher toca a mão do narrador. E aí eu escrevi assim: a mão dela toca a minha mão, repetindo a palavra mão, porque na minha imagem onírica são duas mãos, então tem que ser duas palavras, mão e mão. Isso é muito poesia, né? Isso uhum, uhum, é a materialidade da palavra. Eu acho que talvez num romance, num conto, o autor poderia escrever. Então a mão dela tocou na minha. E isso seria perfeitamente compreendido, seria estilisticamente talvez mais, né, rico, mais bonito, uhum. mais convencional. Mas eu fiz questão de repetir a palavra mão. Aí é só um exemplo, né? Ao longo do livro inteiro tem várias outras situações assim, em que eu repito a palavra mão porque realmente são duas mãos, então não é a mesma palavra que vai dar conta, não é uma palavra só que vai dar conta das duas. Essa materialidade eu me preocupei muito. E aí vai um pouco na contracorrente da ideia de escrita automática que a gente falava no início, falava pouco antes, que tem a ver com surrealismo, com a facilidade de escrever. Como eu estabeleci aquelas duas regras, então
tinha que realmente esse momento da escrita automática, da associação das lembranças, mas depois tinha essa costura mais formal, mais trabalhosa, nada espontânea, que tentava dar conta daquele todo que eu sonhei, né? Porque eu queria reconstituir aquilo. Então, para reconstituir as sensações, precisava repetir essas palavras, procurar a palavra exata, ou não repetir, quando for o caso, e assim por diante. E que é uma questão muito da poesia também, esse se debruçar sobre o texto, né? Uhum. Eu estava vendo o poema aqui, e é interessante que o poema ele coloca no passado. O poema tem uma diferença formal em relação às prosas, porque ele coloca no passado e ele tem um primeiro verso que fala do momento da escrita ali no fim das contas, o que não acontece nas prosas, né? O poema é assim: mal recordo, mas sei, que é disso que eu estou falando, que me Uhum, vi no passado saindo de um prédio no meio de cervos, sob marquises, cervos do Pantanal, com seus chifres fluorescentes, livres do fogo do inverno, na cidade sem gente. Então, o poema, de fato, traz essa diferença aí. Mas, assim, a gente estava sonhando porque a gente tinha tempo, a gente estava sonhando porque também a gente estava vivendo a perspectiva do fim, né, de tudo, da política, da vida, de tudo quanto é coisa. Mas também o sonho é um alívio, né, de certo modo, é divertido no fim das contas, né? E uhum, escrever os sonhos também é algo prazeroso nesse sentido, que nos sim. livra um pouco desse massacre, né, dessa catástrofe que estava acontecendo, né? Eu até escrevi aqui uma espécie de autoficção de metamorfoses, porque uma coisa vai virando outra, tal, né? É. E você traz um monte de pessoas, você citou aí o Ricardo Aleixo, o Demetrio Panarotto, pessoas que estão aqui no canal Outro Livro. Tem a Caterine Funk, o Alex Simões, o Paulo Scott, Sandro Ornelas, o Aleixo. Então, eu me diverti muito também lendo os teus textos aqui, por conta da presença dessas figuras e de outros amigos que você tem, que eu não conheço. Deve ter sido muito divertido também para essas pessoas e para você próprio trazê-las, né, nos textos, eu imagino. Sim, sim, eles comentam que é uma forma de viverem outras vidas, né? Deles mesmos viverem outras vidas. Quando se Uhum, veem num livro assim como personagens fazendo coisas tão insólitas. sim. E você pensa esse tipo de texto como resistência política também? Como é que você vê o lado político do seu livro aqui? Político no sentido estrito da política? No sentido que você quiser, pode ser o sentido amplo, porque a gente estava de fato vivendo também uma Sim, sim. catástrofe política. Estamos, Ah, né? No fim das contas. Não estamos, não acabou, né? acabou. Nem Eu, vai. o sonho como resistência, né? Eu acho essa ideia importante, mas tenho um pouco de receio com ela em relação ao sonho no sentido de utopia, porque tem uma visão aí também sobre sonho de que é algo que é irrealizável, né? Uhum, Então, eu me incomodo um pouco quando a palavra sonho é usada nesse sentido que mescla vários sentidos, né, na verdade. Sonho enquanto fenômeno onírico e sonho como uma uhum, aspiração individual ou coletiva. Eu estou tentando diferenciar essas coisas, né? Porque elas são de ordens diferentes, embora a gente use a mesma palavra, elas são de ordens diferentes, porque o sonho, a aspiração, ele é na vigília, ele é desperto. E o sonho onírico, a gente não controla, ele tem tudo junto, tem o pesadelo com o prazer na mesma cena, na mesma imagem, né? Então, uhum, uhum. eu faço essa distinção que eu acho que eu preciso desenvolver melhor ainda, mas o sonho como resistência, sim, eu acho que.
duas coisas aí nesse viés. Talvez eu fale mais da política depois, mas primeiro pensar o seguinte, que nesse período da história em que nós somos instigados, obrigados, levados à produção constante, ininterrupta, né? Mesmo fora do trabalho, nós estamos usando aparelhos, e aparelhos ameaçadores estão presentes nesse livro também. A gente não falou muito, mas tem várias máquinas sinistras aí o tempo todo que capturam dados, né, de nós. No livro é assim, e na realidade também. Nesse mundo nosso, nós temos o trabalho regular, que paga nossas contas, e tem um trabalho que a gente não recebe nada por ele, que é o trabalho de alimentar as redes sociais, né? A gente alimenta e está dando conteúdo para as big techs. Nesse mundo de produção ininterrupta, só dormir já é uma resistência. Você não precisa nem sonhar, mas descansar, desconectar, dormir, deitar numa rede, que a gente aqui no Nordeste a gente tem muita rede, tá? Não sei se vocês usam muito aí, mas às vezes a gente sonha nas redes também. Então, nessas outras redes, né? E aí, dormir já é uma resistência, né? Sonhar, que é você ver, você lidar com os dados da realidade e poder transitar por eles e moldá-los de outras formas e mexer com eles, que é isso que o nosso cérebro faz enquanto nós estamos sonhando. Acho que sim, é uma resistência política. A outra coisa sobre o sonho como resistência, acho que eu não estou conseguindo lembrar aqui o que eu tinha pensado. Talvez me volte depois. Tá, deixa eu só mostrar aqui a fotografia, né? Exatamente, aí, ó. Você está na rede aqui, né? Flutuando. Exatamente. Em vigília, né? Numa outra rede, exatamente. Mas eu estou meio que terminando, Vladimir. Eu tenho uma questão aqui que é sobre um dos fragmentos que eu achei bem interessante. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta a partir dela, Certo, desse fragmento, que é assim: vou à agência de aconselhamento para a escrita de livros no estilo factual, que está em itálico, factual, que conquista leitores e garante vendagem. São uma série de preceitos para a criação de textos. Então, eu queria te perguntar se o sonho é factual, como é que você lida com essa ideia do estilo factual, o que é isso, no fim das contas, e também com esse aspecto que está naquele fragmento, que é um drama que nós, da poesia principalmente, temos constantemente, que é essa relação de chegar ou não ao leitor. Então, se você é tranquilo quanto a isso, porque, por exemplo, né, você publica já há um certo tempo, mas teve longos intervalos também entre os dois primeiros livros e o terceiro, por exemplo. Um pouco como exato. eu também, assim, eu tenho intervalos longos, assim, não sou um cara que produz todo ano, tal. Então, eu queria te perguntar um pouco isso, como é que você lida com essa questão da leitura, de chegar ou não ao leitor, e esse aspecto do factual. Certo. Ótimo você perguntar isso, porque volta um pouco ao que eu estava tentando completar antes e Aham, não consegui, né? É, fazer um livro assim que não se enquadra num gênero dos que são mais prestigiados, né? Como contos, romance, poesia, novela, ensaio. É meio arriscado. Tanto que no primeiro ano eu mandei para o edital da Urutau e não foi aceito. Como eles rodam o país todo e no ano seguinte ia ter Bahia de novo, eu falei, o livro está pronto, eu vou mandar de novo. Apenas acrescentei mais alguns textos que eu tinha sonhado nesse período, talvez duas, três páginas, e mandei de novo e aí foi aprovado. Depois, a editora sugeriu que nós inscrevêssemos, né? Nós, eu digo porque os autores da editora, cada um inscrevesse seu livro em prêmios. Mas os prêmios têm essas categorias. Romance, conto, etc, etc. Crônica.
né? Será que é um livro de crônicas? Não sei. Mas eu não me sinto à vontade para classificar meu livro. Acho que quem tem que classificar são vocês, os leitores, os críticos, que vão dar essa definição. Então, eu gosto muito de um autor argentino que eu traduzi, Pablo Catchadjan. Eu traduzi um romance dele, que é um romance não convencional, mas podemos dizer que é um romance. Mas ele também tem outros livros que ele diz que são de estilo duvidoso, ou de gênero duvidoso, que são livros que não se enquadram em nenhum gênero. Uhum, uhum. Um pouco experimentais também, né? Tem esse experimentalismo que eu sempre gostei na literatura e não pretendo abandonar. Bom, então acho que aí também se tem um ato político, voltando àquela sua pergunta, de não se enquadrar muito nesses formatos tradicionais, porque a gente pode voltar à velha categoria de texto com T maiúsculo de Barthes, né? O texto, né? Aquele texto estruturalista que é a manifestação, esse é meio idealista talvez, mas é a manifestação da literatura, né? Independente de suas conexões mercadológicas, sociais, históricas e até subjetivas. Nesse caso, também, porque não era eu que escolhia as cenas, não era eu que deliberadamente ia colocar tal personagem ou tal figura pública no conto, no texto, no livro. Elas vinham a mim. Talvez seja um livro espírita também, não sei. Mas é isso. Teve um amigo lá do Espírito Santo que definiu o livro como TikTok literário. Ah, é? Eu gostei também dessa definição, Essa eu porque não captei muito, assim. Por que isso? eu entendi assim que são coisas curtas que Ah, você não sim. consegue parar de ler uma atrás da outra e que uma não Aham. tem nada a ver com a outra e daqui a pouco já vem uma outra coisa. Eu não tenho TikTok, né? Mas pelos stories do Instagram dá para ter uma ideia do que é. Eu vejo as pessoas usando às vezes e aí tem uma cena meio louca, daqui a pouco tem outra que não tem nada a ver com a Outra anterior, mas coisa. você Aham. é um fio de absurdos, né? De É insólitos. um diário de viagens que projeta imagens do absurdo contemporâneo, que fecha aqui a Exato, o absurdo. descrição aqui. Mas é um pouco isso que você estava falando, né? Do livro inclassificável, Uhum, e foi como eu abri a nossa conversa aqui também, falando de outros livros inclassificáveis que nós temos aqui no canal, de difícil, né, categorização para as caixinhas que a gente criou aqui, romance, conto, tal, poesia, etc. E eu sim, sim. gosto disso. E outra coisa, você falou do TikTok aí, da coisa de não conseguir sair. A minha experiência de leitura também foi essa, de pegar o teu livro e ir direto assim, até o fim. Basicamente, tive que parar para alguma outra coisa, mas o desejo era de continuar lendo na sequência, assim, porque ele É, permite isso. eu acho que as pessoas estão, os bons leitores estão curiosos e querendo e precisando de textos não lineares, não textos que surpreendam de alguma forma, Uhum, porque de alguma maneira tem uma certa homogeneização contemporânea na literatura, né? Você tem muitas oficinas que são uma coisa louvável. Eu queria que tivesse tido oficinas quando eu tinha 18 anos, 17, 25. Não tinha nada. Tinha que me virar uhum, sozinho ou com os amigos que ia conhecendo aos poucos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa homogeneização, porque as pessoas querem escrever como aquele best-seller. E aí já vai tudo naquela mesma pegada, né? E eu acho que quando eu falo estilo factual aí, tem um pouco essa crítica, esse fragmento que você leu, brinca um pouco com isso, né? E eu acho que os leitores querem livros que surpreendam em suas formas, e isso não impede que sejam livros fluentes e divertidos. Um livro experimental pode ser divertido e engraçado, né?
exato. Maravilha. Então, aí, cheguem ao Ação de Animais, procurem por aí no site da Urutau, a gente deixa também. Já conversamos sobre outros livros da Urutau aqui também. A gente deixa no fim o link para as pessoas adquirirem o livro Podem também comprar direto comigo, se quiser bater um papo. também. Eu tenho aí o Instagram Vladimir Cazé, arroba Vladimir Cazé com W e Cazé com Z. Massa. Obrigado, Vladimir. Foi ótimo papo. Obrigado, ótimo papo. Parabéns pelo canal, pelo projeto. Eu já assisti várias de suas conversas com outros Uhum, colegas e ainda vou assistir. Parabéns massa. também pela leitura que você faz tão atenta dos livros. Legal. Agradeço, Obrigado. então, você aí que assistiu também. E a gente volta aí semana que vem com mais outro livro. Um abração. Obrigado, Ricardo.